vai chegando e a gente já vai começar, porque temos pela frente uma tarde extremamente produtiva, depois da nossa manhã, que reuniu 3 painéis. Teremos outros 3 painéis agora no período da tarde. Lembrando que estamos transmitindo ao vivo esse seminário, todo o conteúdo, portanto, vai ficar armazenado no YouTube, nos YouTubes da Cenemar, da Secretaria de Energia e Economia do Mar, e também da Rede Criativa, que é a grande realizadora desse evento. A gente segue agora, dando início ao nosso 4º painel, que é um painel que vai focar no gás natural, combustível que vive um momento singular de construção, de regulação e de formação de um mercado extremamente disputado e promissor. Por isso, esse painel promete muito. Eu vou chamando todos os nossos painelistas e, à medida que a gente vai começando, a plateia também vai chegando. Eu gostaria de chamar aqui, para mediar esse encontro, Hugo Aguiar, superintendente de óleo e gás da Cenemar, por favor, Hugo. Também Rafael Miranda, diretor de regulação da Naturgy Brasil. Luiz Rodrigues, head de novos negócios da GNA. Rodrigo Viana, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Macaé. Sejam bem-vindos. Com você. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui junto de vocês, junto dos meus... um painel aqui de amigos, né? Já conheço aqui Rafael Miranda, da Naturgy, Rodrigo Viana, da Prefeitura de Macaé, secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Rodrigues, da GNA. E a gente começa a perceber que está ficando velho, porque quando eu comecei a trabalhar com gás natural, lá no início da década de 90, falava que o gás natural seria o combustível do futuro. E agora eu estou aqui para falar que ele é o combustível da transição energética, né? Na verdade, sim, o gás natural, ele realmente é o combustível da transição energética, mais do que isso, ele é o combustível complementar, né, da transição energética, né? Não vai existir energia renovável se não existir o gás natural. E a gente tem que aproveitar um pouco, né, da vocação aqui do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é o maior produtor de gás natural, mais de 77% da produção de gás natural do Brasil está no Rio de Janeiro, né? Temos térmicas a gás aqui que consomem gás natural importado, GNL, então o Rio de Janeiro, na verdade, é um grande hub de gás. Mas, bom, como mediador é para mediar, vamos começar aqui, e vamos começar aqui pelo começo. Vou começar com você, Rafael Miranda. Já que o tema do painel, né, ele é sobre transição energética, queria que você me respondesse por que o gás natural é considerado estratégico e essencial na transição energética. Alô? Bem, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde meus colegas do painel, boa tarde, Hugo, agradeço pelo convite. Acho que, apesar de ser um lugar comum, é importante começar com a fala, realmente, que o Estado é protagonista, né? Pelo seu contexto de mais de 70% de produção de gás está aqui no Rio de Janeiro. É a nossa vocação, acho que o Hugo foi muito feliz ali na sua abertura. E outro ponto que ele falou que me chamou bastante atenção também, Hugo, a palavra complementar, né? Em vez de transição, complementar. Acredito que essa palavra realmente seja bastante adequada para o momento que a gente está falando. E quando a gente pensa no gás natural, né, como combustível de transição, como combustível ponte, é uma questão realmente estratégica, né? Primeiramente, por ser menos poluente do que o óleo diesel, carvão, GLP, e também pela questão da segurança energética, né? Ontem à noite eu estava conversando com um amigo meu, que é advogado, que tem bastante dificuldade, às vezes, de entender, Adriano, por que termoelétrica? É uma energia suja, é caro, e eu tentando explicar para ele, né? E aí encontrei uma figura de linguagem que tornou o diálogo um pouco mais claro. Eu falei, você tinha aí um carro de 100 mil reais, você pagava aí um seguro de 4, 5 mil reais. Você trocou o seu carro de 100 mil reais por um carro de 500 mil reais. E aí, o que você vai fazer? Vou ter que trocar o meu seguro, né? Senão, falei, exatamente isso. Nos últimos anos, a capacidade instalada do país cresceu significativamente, com proporções de energia renováveis em níveis exponenciais. E você precisa de um seguro. O seguro está diretamente relacionado com as termoelétricas. Então, a questão, mais uma vez, dentro do mercado termoelétrico, fica muito claro, né? Ou seja, uma matriz limpa, que está caminhando cada vez mais
nesse sentido, mas que precisa, de fato, de segurança energética. E a gente vê de uma forma prática o gás natural sendo, de fato, esse combustível de transição, né? Obrigado, Rafael. Rodrigo, Macaé tem avançado em diversos projetos, né, estruturantes ligados a gás natural e infraestrutura energética. Né? Quais iniciativas o município considera estratégicas para consolidar sua posição como hub nacional de gás e como esses projetos se conectam ao plano de desenvolvimento ao longo prazo da cidade de Macaé? Uma ótima tarde a todos. Saudar aqui o Hugo, aqui, nosso mediador, Rafael, já de outros painéis também, Natos, Luiz, GNA, projeto importante lá na região. Saudar o governador Cláudio Castro, na figura aqui, não sei se está aqui nesse momento, mas do secretário Cássio Coelho, um secretário que interage muito com a gente, com a cidade. Saudar a todos aqui partícipes, deixar um forte abraço do nosso governo, do prefeito Elbert Rezende, que era quem estaria aqui, e eu estou aqui o representando. Hugo, a gente tem feito um governo, e é importante uma retórica aqui, que é um governo muito alinhado com o governo do Estado, por aquilo que fez parte aqui da fala do Rafael na colocação. Um Estado que tem uma importância tão grande para o óleo, gás e energia, e o gás assumindo um papel tão importante para a transição energética, se a gente não tiver governos que tenham entendimento, e aí deixo, por isso a saudação ao governador Cláudio Castro, que desde o início do seu governo, ele trabalhou em duas frentes muito importantes: recuperação da capacidade logística e da reindustrialização do Estado. Importante para garantir demanda e a logística para as coisas funcionarem. Nós, no governo de Macaé, desde janeiro de 21, primeiro mandato, né, estamos agora no segundo mandato, fomos reconduzidos, a tônica máxima foi desenvolvimento econômico. Inclusive, tudo isso tem a ver com a nossa máxima, que é cuidar do ambiente de negócio, do ecossistema. A gente entendeu que a gente precisava cuidar desse ecossistema para que garantisse essa demanda, para que a gente pudesse desenvolver, fazer uma transformação. E que transformação é essa? Nesses 48 anos, essa indústria maravilhosa, transformadora, vou fazer aqui um parênteses, a gente está aí agora, vídeo aí, todo mundo viveu uma expectativa grande, saiu a licença da margem equatorial, ela é necessária para o Brasil, ela é fundamental para o Brasil, e uma discussão muito grande até essa licença sair, que mal faria aquele ambiente tão preservado? Nenhum. Ele vai ajudar a transformação de pessoas que ali estão. Então a gente olhou para essa história de 48 anos e a gente viu que essa indústria maravilhosa tinha deixado o serviço, a infraestrutura do serviço. O maior hub de óleo e gás brasileiro está em Macaé. Quem está lá atende a gente, atende projetos maravilhosos, Porto do Açu ali, Luiz vai falar mais à frente, mas ela é a indústria do serviço. E nós enxergamos que a gente tinha que ir ali, a indústria ela é perene, a indústria vai trazer para a gente aquilo que a gente precisa, garantir sustentabilidade de mais de 212 anos que Macaé fez esse ano. Muito bem, Rodrigo. Realmente, assim, a gente tem Nós governantes temos um desafio grande, né? O Estado do Rio de Janeiro em especial, como eu falei, a gente é o maior produtor de gás natural do Brasil e nós, como governantes, a gente tem que fazer com que esse gás fique no nosso estado, né? Que a gente não fique um gás de passagem, o gás chega, sai da costa, sai do mar, vai para a costa, entra no gasoduto de transporte, vai parar em outros estados e a gente fica aqui só olhando o navio passar. Então, nós governantes temos uma responsabilidade grande realmente de fazer uma coragem desse gás aqui no nosso estado, gerando renda, gerando emprego, gerando negócios para o nosso estado. Aproveitando esse gancho, Luiz, né, gostaria que você falasse um pouquinho da GNA, obviamente, né, e como o Rio de Janeiro pode aproveitar a sua infraestrutura de gás para liderar a transição energética e garantir a segurança do fornecimento. Bom, obrigado pela pergunta, uma boa tarde a todos. Bom, primeiro eu queria destacar aqui, agradecer a oportunidade de estar aqui, um evento
bacana, temas super relevantes para o nosso momento, para o nosso estado, né? Também queria aqui saudar os panelistas aqui, amigos, e destacar assim de início, acho que o Rodrigo foi muito feliz quando ele tocou no tema da segurança jurídica e regulatória, né? Eu acho que eu representando aqui a GNA enquanto investidor privado do nosso país, do nosso estado, eu acho que isso é o mais relevante que a gente precisa aí do governo, né? Que é garantir a segurança jurídica e regulatória dos projetos. Com isso, naturalmente, o nosso estado aqui, especialmente falando de gás natural, nós somos aqui na liderança desse mercado no Brasil. Então, tendo essa segurança, certamente os investimentos vão surgir. Bom, a GNA é uma empresa aí que a gente tem 3 GB de 2 termoelétricas a gás natural instaladas no Porto do Açu, 3 GB, então é o maior complexo termoelétrico a gás natural da América Latina. A gente utiliza gás importado, essa interface, essa parceria mesmo que a gente tem com a Sanepar é muito importante e certamente sem esse suporte, sem essa parceria, a gente não teria chegado até aqui. Bom, falar sobre o gás natural, né? O gás natural é um combustível de transição fundamental. Ele tem uma série de um papel super relevante nessa transição energética. O gás natural, o Rio de Janeiro é um hub de gás natural no Brasil. Então, a gente tem aí o maior hub do Brasil aqui no Rio, então a gente tem terminais GNL, a gente tem a própria bacia de Campos, pré-sal, a gente tem a malha de gasodutos passando aqui perto, então é fundamental, o Rio pode ser e deve ser protagonista nessa transição. E qual a importância do gás natural para essa transição, né? Acho que a primeira, e que já foi mencionada aqui pelo Rafael, é a questão da segurança energética para o sistema. Então, sem o gás natural, sem essa geração termoelétrica, como que a gente iria conseguir inserir aí as renováveis dentro da nossa matriz, né? Então, essas fontes intermitentes, elas necessitam, quanto mais as fontes intermitentes crescem, mais a gente precisa de gerações flexíveis para o sistema, e o gás natural se propõe a isso. Outra coisa super relevante do gás é que nesse papel de transição, é que ele cumpre um papel temporário ali de cobrir um papel para a gente conseguir chegar na outra ponta onde a gente quer chegar. Então, a gente já discutiu hoje aí biogás, biocombustíveis, a gente pode discutir hidrogênio. Então, mas o gás natural ele vai ser uma ponte importante dentro dessa indústria. Então, eu destacaria esses 2 pontos. Eu acho que o Rio de Janeiro deve ser protagonista nisso, tá? Nós da GNA estamos muito otimistas, muito animados para trabalhar aí nessa transição energética e acho que o Rio vai ter um papel de destaque, sem dúvida. Obrigado, Luiz. Só lembrando que a gente já fez uma transição energética, né? Assim, ao longo desses últimos 30 anos, o gás natural já fez a transição do óleo combustível nas indústrias, né? Transformando as indústrias aí para gás natural. E aproveitando isso, Rafael, como que você enxerga como o gás natural pode apoiar a descarbonização, tanto no setor industrial como no setor de transporte? Bem, Hugo, se no mercado termoelétrico a gente falou um pouquinho sobre o sucesso do LRCAP 25, quando a gente olha para o mercado de transporte, aí sim, diferente da matriz de geração, que é uma matriz limpa, a nossa matriz de transporte ainda é uma matriz suja, né? Os números agora até outubro estão mais ou menos variando em torno de 50 bilhões de litros de diesel que foram consumidos no nosso país. E a gente sabe que grande parte desse diesel poderia ser substituído, Hugo, pelo gás natural. Então, assim, a substituição do óleo diesel pelo gás natural no sistema de transporte público e nos veículos pesados, falando apenas aqui do óleo diesel importado, nem gerando nenhum impacto em relação à nossa produção nacional, já seria um ativo ambiental que nós poderíamos deixar para as próximas gerações incontestável. E, claro, como ponto de transição, porque quando você transforma ou você fabrica, né, um caminhão ou um ônibus, por exemplo, a gás natural, ele vai poder utilizar o biometano sem nenhum problema. Então, assim, a gente já deixa toda a estrutura, não só de logística, são quase 6.400 quilômetros de rede que a Naturgy tem no estado do Rio de Janeiro, né? Imagina, estrutura, logística, tudo preparado para que essa transição possa ocorrer de forma segura.
Lembrando também, o Hugo coordenou, junto com a Carolina, o projeto de corredor sustentável, né? Então, a gente tem ali 2 corredores já inicialmente, tanto na Dutra, com 10 postos adaptados, como na Washington Luiz, com 3 postos adaptados. Mas a ideia agora recente, que a Naturgy até no acordo da 4ª RTI se comprometeu, é a expansão desses corredores sustentáveis agora para o norte do estado, para gerar essa autonomia, né? E os grandes transportistas terem a segurança de que vão poder abastecer cortando todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente acredita que o veículo pesado talvez seja a última grande fronteira de expansão de gás natural, em termos de mercado, né? Pensando em residencial comercial, pensando em GNV leve, pensando em indústria, como a gente avançou bastante no estado, talvez esse seja a grande fronteira que a gente tem para explorar e poder fazer um golaço com essa transição. Muito bem, Rafael. Lembrando que o Rio de Janeiro ele é líder nacional em veículos leves com GNV, né? Mais de 1.700.000 veículos movidos a GNV aqui no estado. Acho que foi o grande case de sucesso, né? No estado é a questão dos veículos leves. A gente tem que aproveitar essa mesma infraestrutura que a gente criou para os veículos leves e mudar para os veículos pesados. Rodrigo, você na sua primeira fala, você falou da questão da indústria, né? Da ancoragem da indústria, e eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que você enxerga, quais os desafios que a gente teria, né? Nós como Estado, como Prefeitura, para destravar investimentos e garantir que essa indústria realmente seja uma âncora real de gás, não só em Macaé, mas para o nosso Estado aqui do Rio de Janeiro. Fundamental estar de mãos dadas, né? Como a gente está. É importante. Como eu falei, tem que cuidar do ambiente, desse ecossistema de forma plena. Exemplos. Quem toma a decisão de onde vai desembarcar o gás? A operadora. Então, a gente tem agora, nesse momento, no estado do Rio, desembarcando mais 15% do gás brasileiro, 16 milhões de metros cúbicos no Rota 5, que está ali na nossa região, norte do estado. Por que ele está descendo ali? Por que a operadora tomou esse FID, essa decisão de descer esse volume de gás ali? Ponto de infraestrutura. Então, garantir demanda, olhar a infraestrutura é fundamental, Hugo, para que a gente continue atraindo, para que a gente se justifique como fim para uma tomada de decisão, alinhado a outras coisas que fazem parte desse ecossistema. Segurança pública faz parte? Faz parte. Né? A operadora do Rota 5, hoje Projeto Raia, sentou na mesa comigo, com o prefeito, ele falou: prefeito, como é que vocês estão olhando segurança pública e ambiente? O prefeito falou assim: eu pensei que a gente fosse falar de óleo e gás. De óleo e gás a gente entende tudo. A gente quer saber qual é a política pública, como é que vocês estão enxergando. E infraestrutura. Então, infraestrutura já de uma bacia madura, que foi instalada, né? A Petrobras, com um papel fundamental, deixou um acervo de infraestrutura, está aí, inclusive, dentro do plano de negócio, a revitalização da bacia. Né? A gente tem um pré-sal amadurecendo, tem a bacia de Campos já velhinha, idosa, mas recebendo reinvestimento e de olho no futuro, que está lá na margem equatorial. Mas a gente tem que estar de mãos dadas. E exemplo disso, tem um leilão gigante de energia, um apetite enorme colocado num leilão de energia aí em março. Não é isso, Luiz? Se nós não tivermos juntos, governo, iniciativa privada, Naturgy, a gente conversa quase todo dia, porque a malha dela, ela é a concessionária, é importante. Aproveitando essa infraestrutura que já desembarca ali na nossa região, 40 milhões de metros cúbicos de gás, cresce agora com Raia. E se a gente não tiver de mãos dadas, governos, principalmente os governos dos municípios produtores e o Estado, a gente vai perder a oportunidade. Vou dar um exemplo. 2021, lutamos conjuntamente, o Estado entendeu de pronto a necessidade da gente isentar o ICMS no gás para geração de energia através das térmicas, para GNA, para Marlinha Azul, para EDF, para todo mundo. Isso trouxe competitividade.
E a gente acredita que com iniciativas como essa, a gente está ajudando a garantir demanda. Potencializando os nossos projetos. Você vê só na nossa região ali, Macaé, Açu, Campos, são 13 projetos de térmica, se eu não me engano, que vão disputar esse leilão. Ele todo instalado gera uma Itaipu binacional de energia. Associado ao que você, na fala aqui do Rafael, e aí dentro da pergunta, você vê, estamos instalados, está sendo instalado agora no estado do Rio. Estava ali Rafael antes de começar o painel comigo, Rodrigo, e a planta de GNL? Eu falei, Rafael, a planta de GNL já está em Macaé. Olha como é que uma coisa está ligada à outra. O Estado começou a preparar essa transformação. Tem um corredor verde para que a nossa frota logística opere também com esse combustível, o GNL, saindo do diesel para o GNL, ajudando na descarbonização, né, na transição energética. A primeira planta de GNL do Sudeste brasileiro já está em Macaé. Começa a ser instalada agora, no primeiro trimestre. Começa a entregar a sua primeira parte de produção em primeiro trimestre de 27. Esse é o cronograma. Então, ela vai atender todo o Espírito Santo, toda Minas Gerais, toda São Paulo e todo Rio de Janeiro. Então, a gente precisa garantir todo, dentro desse ecossistema, o que a gente está fazendo. O governo do Estado está de parabéns, falo com muito orgulho, nosso governo está de parabéns, os governos dos municípios produtores estão de parabéns, porque a gente tem que se comunicar, tem que falar para que a gente garanta segurança para que a tomada de decisão se dirija ao nosso Estado. A gente não pode ficar encontrando desafios à frente, Hugo, e tampando e fechando o olho. Não, a gente tem que junto achar a solução. E é isso que eu acho que a gente tem feito. Perfeito, Rodrigo. Até vou complementar um pouquinho aí, né, que você falou aí da lei que a gente fez do ICMS, da isenção de ICMS das termoelétricas. E essa era um decreto que a gente fazia todo ano de isenção. E esses decretos davam uma correria na véspera de leilão, uma coisa horrível. Aí a gente conseguiu fazer um projeto de lei, levamos para a LERJ. Esse projeto de lei foi aprovado até 2032, né, isentando aí o ICMS do gás para as térmicas. E elas são, né, em contrapartida, até para a questão da transição energética, 2% do valor de aquisição do gás, eles têm que reinvestir em projetos de eficiência energética e transição energética. Né, a gente reforçou o time aqui da Cenemar para poder, Júlio Tali, que está trabalhando junto com a Michele, né, com a equipe, né, a Maíra também está trabalhando nesse projeto, que é um projeto que a GNA já apresentou alguns projetos para a gente, e isso é um trabalho muito importante. Tá? Luiz, falando um pouquinho agora de geração de energia, né, porque a gente observa que o gás natural, ele, mais do que a transição, ele é um complemento. Né? Vou dar um exemplo aqui, a gente tem uma térmica no Rio de Janeiro, que é até um dos patrocinadores da empresa, até um dos patrocinadores do evento, que é a Car Powership, que é uma empresa turca, que tem uma térmica a gás, né, com GNL também ali em Itaboraí, que ela ganhou o leilão de 2021, e a ideia do leilão, ela é uma energia cara, né, era só para o leilão emergencial, quando teve aquela crise, né, então o plano dessa térmica, ela só ia entrar em operação quando efetivamente tivesse um problema, né, problema hídrico ou de seca. E o que acontece? Com a entrada das energias renováveis, você tem lá, né, demanda junto com produção, tem muita energia solar, quando chega 4, 5 horas da tarde, a geração de energia solar vai caindo, mas a demanda continua, e você está acionando essa térmica que seria emergencial praticamente todos os dias, que ela tem uma característica que ela pode ser acionada de forma muito rápida, né? Então, você acaba acionando ela praticamente todos os dias para poder cobrir, né, essa defasagem aí essa queda de energia de geração solar. Aí, Luiz, como que você enxerga, né, como o setor de gás natural pode atender essa demanda crescente, né, de energia, setores críticos, e uma outra questão também, né, a questão aí dos data centers, né, para isso, se você gasta 1 kW de energia para fazer uma pesquisa no Google,
se você usa uma inteligência artificial, você gasta 20 vezes mais do que de energia que você gasta para fazer uma consulta normal da que a gente fazia no Google, né? E assim, hoje você tem uma demanda grande por data center, né? E como que a gente pode utilizar o gás natural sem comprometer os objetivos aí de ESG? E, na sua opinião, também, qual seria o impacto do gás natural se ficasse fora do Redata, né? Se quiser explicar também o que é o Redata. Perfeito, obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que a resposta de como que a gente responde a essa questão do aumento da demanda, né? Eu acho que, quer dizer, do aumento de renováveis é aumentando também as gerações flexíveis e a termoelétrica, né? Então, assim, é fundamental que a gente tenha componha, né, a nossa matriz energética com diferentes fontes, com diferentes perfis de geração. Então, é mais um reforço aí da necessidade da termoelétrica e reforçando ainda mais aí o potencial aqui do estado do Rio de Janeiro. Bom, o tema sobre data center, né, é um tema super atual, né, sobre inteligência artificial, e é um tema intrigante, porque hoje, grandes números, hoje no mercado americano, que naturalmente está um pouco na frente, 4,5% da demanda energética do país já é por data centers. A projeção é que em 2028, 10% da demanda energética seja por data center. Então, assim, é uma demanda muito grande e a gente não tem noção, quando a gente entra ali naqueles algoritmos e faz uma pesquisa, o pico de energia que isso gera no sistema, né? E existe uma discussão aí grande no mercado se essa geração de energia, né, que alimenta esse data center deveria ser só renovável ou não. E a resposta, eu acho que passa pelo mesmo caminho, né? Ou seja, a complementariedade das fontes. Então, assim, se a gente entrar num caminho, né, só de renovável, como que vai ser durante a noite, quando não tiver lá o sol gerando energia, quando tiver com ventos menores, como que vai ser essa geração de energia? Então, assim, é fundamental que a gente faça de fato um pool de geração, de tipo de geração. E qual o papel do Rio nisso, né? Eu acho que o Rio, como eu já falei, a questão do gás natural, esse tipo de geração, ele é necessário 24 horas por 7. Tá? Então, ele tem um alinhamento muito grande, por exemplo, com o mercado de gás, com a produção doméstica de gás, que é justamente sempre essa dicotomia que a gente existe entre o mercado de gás e o mercado de energia, porque a geração a gás para o consumidor normal, ela é flexível, e a produção de gás, ela tem que ser contínua. Então, o data center ele vem cobrir esse pedaço, e é muito interessante. E também, assim, e não é só isso, né? A gente pode ter gerações aí combinadas, a gente pode combinar geração termoelétrica a gás junto com uma renovável e bateria, de maneira que você consiga, de fato, criar uma energia sustentável, fazer uma transição energética e atender essa demanda premente e não alijar o nosso Estado e o nosso país, né, de muito investimento que vai vir, certamente, nos próximos anos nesse mercado. Então, assim, eu acho que é super relevante esse tema para o Rio de Janeiro. E sobre o tema do Redata, terminando, o Redata é um programa do governo federal, né, que está dando algumas isenções de impostos relevantes para geração de energia para data centers, né, e é para o conjunto todo, não só a geração, mas também o próprio data center, que ele fala em energias limpas. Então, acho que o ponto mais relevante aqui no nosso Estado é que o gás natural, enquanto energia de transição, deveria ser também considerada uma fonte limpa de energia, está garantindo que a gente consiga ter o mesmo benefício, ou seja, competir em iguais condições com outras fontes. Isso certamente vai atrair um investimento massivo aqui no nosso Estado, pela nossa importância no mercado de gás, e certamente muitas gerações e muitos data centers se instalariam por aqui. Um exemplo lá onde a gente está instalado, no Pôr do Açu, é um local com uma vocação muito grande para isso. A gente tem terra, a gente está próximo ao mar, ou seja, tem saída para o mar, a gente consegue receber carga de projeto. Então, ali certamente seria o Norte Fluminense como um todo, seria um local muito relevante nesse mercado. Então, isso a gente poderia gerar aí centenas de empregos, oportunidades para o nosso Estado. Sem dúvida, poxa, obrigado, Luiz. Sem dúvida, assim, são realidades que a gente não pode já é real, né? Não é futuro, já é presente. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer, já se preparar para poder receber essa demanda toda. Rafael, hoje de manhã, né, a gente conversou, teve um painel que falou só sobre biogás e biometano, né?
Isso também já é uma realidade. O Rio de Janeiro é o segundo maior produtor de biometano. O biometano ele é um gás totalmente intercambiável aí com gás natural, né? E assim não faz sentido você produzir esse gás e transportar ele por caminhão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, do que a Naturgy está planejando, dos investimentos, se tem alguma previsão aí de fazer uma interligação, né, das atuais, né, e futuras campos de produção de biometano com a rede de distribuição de gás natural, que acho que seria a forma mais inteligente e razoável de distribuir esse combustível. Excelente pergunta, Hugo. Eu queria começar até parabenizando o nosso governador, que em junho assinou a política estadual, né, que estabelece todas as diretrizes para o gás natural renovável, ou biometano, como alguns chamam, né? E, em primeira mão, queria deixar também aqui uma notícia que nós já estamos em fase final para fazer a nossa primeira chamada pública de aquisição de biometano no estado do Rio de Janeiro. A minuta já foi bem trabalhada, discutida com a agência. E nós estamos em fase final já, junto à Agência Reguladora do Estado do Rio de Janeiro, para obter o ok da área técnica e poder, de fato, colocar essa chamada e verificar quem vai participar, como vai ser. Eu acredito que tem muita gente animada, muita gente com expectativa de poder participar. Acho que um ponto também importante, Hugo, na negociação da nossa quarta RTI, a gente incluiu um investimento importante, que é a interligação, né, da planta de biometano de Dois Arcos, que fica ali em São Pedro da Aldeia. Então, uma planta que está muito próxima do nosso grid, menos de 1 quilômetro. Então, a ideia, de fato, é a gente dar esse passo, que é muito importante, né, de ter injeção de biometano no sistema de distribuição. Como eu falei, são mais de 6.400 quilômetros de rede. Não faz sentido você ter um caminhão de biometano e, muitas vezes, levando esse biometano e engarrafamento, e, às vezes, até o caminhão a diesel, em alguns casos, né? E aí não faz o menor sentido. De fato, a gente está tendo um olhar agora mais planejador. A gente atendia as demandas muito de forma reativa, mas há 7 meses atrás a gente contratou a Fundação Getúlio Vargas e a gente tem feito um estudo. A cada 15 dias eu me reúno com eles pessoalmente para a gente fazer uma análise de cada município do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, Macaé, a gente analisa todo o potencial de biogás e que poderia se transformar em biometano, faz a análise daquele mercado potencial industrial que teria relevância em assumir a contratação pelo Mercado Livre ou via distribuidora para utilizar, de forma a mapear todos os municípios e verificar quais municípios caberia, por exemplo, uma economia circular ou consórcios. Então, assim, futuramente a gente vai voltar e bater em Macaé e também com a ajuda do Hugo, em cada município, e mostrar esse trabalho, depois que ele estiver em fase final, né, para mostrar os potenciais e tudo que a gente pode criar, né, de aproveitamento de biometano por meio de aterros sanitários ou proteína animal, ou a natureza e contexto de cada município. Então, a gente está trabalhando agora firme, de forma ativa, Hugo, e vai ter alguns frutos aí daqui a pouco para a gente falar com você. Ô, Rafael, só boa notícia. Excelente, excelente. Isso é um trabalho que a gente vem desde 2012 tentando implantar o biometano no Rio. Ficamos aí travado aí no decreto de regulamentação do biometano, de aquisição do biometano pela Naturgy, mas o trabalho que a gente, desde que eu entrei na secretaria, é um trabalho que a gente vem fazendo para tentar, e conseguimos finalmente destravar, né, e saber que vocês já estão aproveitando isso, fazer chamada pública. Realmente, aprovamos o investimento da quarta revisão. Vamos ver se na quinta revisão a gente também aprova o investimento para interligar em outras plantas. Isso aí é realmente uma excelente notícia. Rodrigo, né, a gente está aqui já se encaminhando para o final, né, e assim, gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, porque Macaé tem tanta coisa boa, né? Falando, quase 80% do nosso produção de petróleo está naquela região, né, gás natural. E vocês queria que você falasse um pouquinho também do TEPOR, né, do projeto TEPOR, e qual é o impacto que isso pode trazer para o nosso estado. Então, Hugo, a gente volta a falar, né, a gente tem que apoiar a gente como governos, apoiar institucionalmente, de forma incondicional, tudo aquilo que garante para a gente
a vontade da tomada de decisão está aqui dentro desse estado. O Tepor é um projeto, é um desses projetos, né? É só um projeto portuário? Não. Ele é um projeto portuário, é um projeto que avança onshore, dentro dessa licença robusta, você tem mais uma UPGN, a possibilidade de ter ali mais uma UPGN. Na nossa região, a gente já tem uma UPGN da Petrobras, que é a Benedito Lacerda, a maior do Brasil. Né? Tudo isso, esse pacote, né, que os 48 anos da bacia foi trazendo de infraestrutura. Então, dentro do Tepor, você tem mais uma UPGN, dentro do Tepor, você tem uma planta de GNL. Então, assim, dentro do Tepor, você tem possibilidade de importar e exportar gás. Você olha um projeto tão importante como a GNA, né, que você está com gás importado. Por que a gente, daqui a pouco, não está com esse gás aqui por cabotagem atendendo o projeto lá? Então, isso é tudo interligado. Essa é a importância. O Tepor é um projeto aí que está por um fio para ser anunciado. É um projeto já 100% licenciado, licença de instalação na mão, tomada de decisão dos investidores na mesa, acabando algumas arrumações para vir, mas é um projeto que vem somar a essa infraestrutura já aplicada para que a gente possa garantir aqui no nosso estado a solução que a indústria tanto vai precisar. Eu ia falar, acabei esquecendo, e está ligado essa conversa nossa, né? O mundo inteiro pensou que ia fechar a torneira do petróleo, que ia ser disruptivo e que as renováveis iam resolver tudo. Estou falando isso com a propriedade de um município que está atento aos EDS, como o estado está, de um município que está, nesse momento, com uma equipe dedicada a Macaé mais 20, olhando para frente, mas, rapidamente, o mercado mesmo identificou, não vai ser disruptivo. Não fecha o óleo e as renováveis, por si só, vão garantir o que a gente precisa. O que o Luiz falou ali, vai ter um combinado lá na frente. A gente vai ter o óleo financiando, o gás para conduzir essa transição, a melhor eficiência das renováveis, que num combinado possa ajudar de forma plena o que a gente idealiza e do que a gente precisa praticar no globo, no planeta. Então, assim, o Tepor é um grande projeto que soma essa infraestrutura e que dentro desse guarda-chuva da sua licença traz projetos importantes ali para transformar gás, para o GNL, mais uma UPGN, para que a gente tenha, né, tem possíveis tomadas de decisão de mais gás desembarcando no Rio de Janeiro. Tem outras rotas sendo pensadas, né? Então, assim, o nosso gás é associado. Então, assim, a produção de petróleo, você olha aí dentro de um plano de negócio de uma companhia, né, hoje produzindo algo em torno de 350 mil barris de óleo ali na nossa bacia, elevando para 750 mil barris. Você olha as independentes pegando aquilo que seria descomissionado e cuidando disso para trazer essa longevidade, para que a gente tenha recursos, para que a gente financie essa transição energética da forma que se precisa ser feita. Então, assim, volto a falar, infraestrutura é fundamental e governo tem que entender que a produção está do lado de fora e o nosso papel é linkar bons projetos com boas empresas, fazer o facility legal e facilitar a vida de todo mundo. Aí os negócios se ancoram aqui e aí a gente ganha vida longa. Muito bem, Rodrigo. Ô, Luiz, a gente falou aqui de biometano, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua opinião, quais seriam as políticas e modelos de negócio que a gente poderia integrar o gás natural com outras renováveis, inclusive com o hidrogênio, né, para acelerar aí o processo de descarbonização. Perfeito. Eu acho que qualquer processo de transição ele tem que ser feito de uma maneira planejada e lenta, né? Ou seja, eu acho que o primeiro ponto é que o gás natural vai continuar sendo, de fato, aí a base desse processo. Então, a gente vai ter muita produção, muito consumo de gás natural aí a longo prazo. O ponto seguinte é a gente, de fato, fazer uma descarbonização progressiva. Então, aos poucos, a gente vai criando políticas de incentivo e de substituição de percentuais crescentes de gás natural por biometano, o que já vem sendo feito, né, nesse sentido.
E por último, assim, o hidrogênio ele vem junto com esse ponto. O hidrogênio é um combustível do futuro, ele tem um potencial enorme, ainda uma economicidade, não fecha os números ainda, né? Vamos colocar assim. Então, é um combustível mais de longo prazo e assim, uma transição gradual, eu acho que é o que seria adequado. E claro que, como eu falei no início, o mais relevante disso tudo é criar políticas claras, da segurança regulatória, jurídica, para o investidor privado vir. Porque certamente tem muito investidor, tem muito capital para vir para o Estado. Então, com políticas claras e segurança, certamente a gente vai conseguir trazer essa infraestrutura. E, por último, eu acho que o Rio tem uma posição de destaque no sentido de possuir muita infraestrutura de gás, né? Então, você tem aí gasodutos, você tem terminais, que são infraestruturas que você pode utilizar para essas novas fontes. Então, assim, essa utilização gradual e combinação gradual dessas fontes e essa existência de muita infraestrutura vai colocar o Rio de Janeiro numa posição de destaque nessa transição energética. Muito bem, muito obrigado. Bom, a gente já está se encaminhando aqui ao final do painel, né? Queria mais uma vez aqui agradecer, né, a presença aqui do Rafael, do Rodrigo e do Luiz. Acho que foi, assim, muito... É um tema extenso que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando aí sobre a questão de transição energética, utilização do gás natural, mas como a gente tem um tempinho ainda, eu gostaria só de dar um minuto aqui para cada um para suas considerações finais. Rafael, por favor. Bem, queria colocar aqui a Natos, a concessionária, à disposição. Como o secretário comentou, nossa ideia sempre é transparência, construir relacionamentos duradouros, parcerias com os municípios. A gente está andando direcionado ali pela Secretaria Cenemar, sempre coordenado pelo Poder Concedente. Então, queria deixar aqui à disposição a concessionária para que estou vendo muitos rostinhos conhecidos, eu passei pela área do mercado termoelétrico, do mercado de GNV, passei também pela área industrial, atualmente eu estou na regulação, mas o que vocês precisarem a gente está à disposição. Obrigado, Rafael. Você é um arquivo vivo do gás no estado do Rio de Janeiro. O Rodrigo, você falou que não era especialista no tema, mas você dá aula aqui para todos nós. Queria que você desse aí o seu minuto, palavrinha final, por favor. Primeiro eu deixei para fazer vou voltar na saudação de novo à Secretaria de Estado. É muito importante que a gente avance em seminários, workshops, fóruns, feiras, e conte com Macaé sempre, que não vai ficar desgrudada disso, como uma cidade grande produtora e olhando hoje capital da energia, acompanhando a transição, de estar patrocinando, de estar apoiando, de estar junto, porque essas discussões, elas nivelam todo mundo. A informação não pode ficar presa em lugar nenhum, a informação tem que estar para todo mundo. O negócio é importante que aconteça, que as pessoas enxerguem as oportunidades de se conectar e do que está disponibilizado. Então, assim, deixo essa saudação de novo à Secretaria de Estado, ao Governo do Estado, e continue contando com Macaé. A gente deixou uma cereja do bolo para o final. Olha que bacana para o Estado do Rio de Janeiro. Quem já ouviu falar no Plano Nacional de Fertilizantes? O governo federal construiu, né, um plano para diminuir a nossa dependência do fertilizante nitrogenado. Acho que hoje em torno de 82%. Macaé, alinhado com o governo do Estado, desenvolveu, contratou um estudo de viabilidade técnica, econômica, social, ambiental e encaminhou isso ao governo federal, o Plano Nacional de Fertilizantes. O estudo mostrou para a gente não só a planta de fertilizante nitrogenado, mas como uma planta de metanol na nossa região, por conta dessa infraestrutura, Luiz, que a gente tem ali instalada, nossa região. E a gente, hoje, já inscrito no Confert, publicado na resolução do Confert, com um negócio de 5 plantas que o governo federal pretende instalar no Brasil para diminuir nossa dependência dentro do estado do Rio de Janeiro. Isso chama-se divisa. Isso chama-se colaboração, o Estado, os municípios, a gente olhando para a gente e aproveitando a nossa potencialidade. Então, assim, hoje a planta de fertilizante,
ela está ali no Conferte. Estamos agora criando, e a cereja do bolo foi a Companhia de Desenvolvimento do município de Macaé, para que a gente possa dar o próximo passo, fazer o chamamento público, assim como a Natus vai fazer ali o dela, fazer o chamamento público para as operadoras interessadas estarem com a gente nesse projeto. Uma região que tem um volume de gás desembarcado, uma região que tem capacidade de processar esse gás, uma região que tem malha, como o Luiz colocou, distribuindo gás para o Nordeste, para o Sudeste, toda a infraestrutura, e por que não a gente deixar do Estado do Rio a planta de fertilizante nitrogenado. Acabamos de exportar pelo Porto do Açu 1.360.000, me confundi aqui, 1.360.000 toneladas, não, me faltou aqui, me deu um nó aqui agora. Mil toneladas, né? 1.360 toneladas. É isso, faltou o número. Pelo Porto do Açu, nós estamos numa região que é a maior produtora de grãos do estado do Rio de Janeiro. A gente está num evento de energia, né? Que fala, mas as coisas vão se ligando, né? Está aqui Neo Verde Vision. E a gente vai garantindo essas divisas no estado do Rio de Janeiro. Vamos ajudar a ancorar tudo isso no estado do Rio de Janeiro. Então, as minhas considerações finais são essas, que a gente consiga seguir todo mundo num grande entendimento para que a gente garanta isso, que a gente apoie, importante, o falou aqui, a questão regulatória está à mesa, que a gente ajude e apoie as nossas agências. As agências sofreram muito, a ANP sofreu muito agora, falta de orçamento. A nossa agência do Estado do Rio de Janeiro, que garanta sua independência, mas que estejam infraestruturadas, que estejam ali com orçamento apropriado, para tratar com mais celeridade, com mais eficiência, sem perder qualidade técnica, a questão regulatória. A gente perde muito tempo, como perdeu agora na margem equatorial, a Guiana furando lá, do nosso lado, e a gente perdeu para dar uma licença, tempo, muito tempo. Então, a questão regulatória é fundamental. Eu acho que todo mundo de mãos dadas tem que apoiar as nossas agências, ajudar a infraestruturar essas agências para que a gente avance com mais celeridade na questão regulatória e destrave tudo. Muito bem, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Eu não falei no início, né? A gente tinha um outro participante, que ia ser o César, da NTS. Infelizmente, ele teve um problema de última hora, não pôde comparecer. É uma pena que ia fazer a provocação, como ele está brincando aqui com o Luiz, né? Saber quando que eles vão construir o gasoduto para interligar aí a GNA aí na nossa malha de transporte e distribuição, mas infelizmente ele teve um problema. E aí sobrou 1 minuto para você, Luiz. Pode fazer suas considerações finais, por favor. Perfeito. Bom, eu acho que primeiro agradecer aí, enfim, parabenizar ao governo do Estado por organizar esse evento, mas não só por isso. Acho que também é fomentar essa discussão de energia, de gás, aproveitar esse potencial do Rio de Janeiro é fundamental. No da GNA, você falou da conexão, e a gente vai continuar a investir. A gente tem um projeto muito grande, realmente, são 2 térmicas grandes, um terminal grande, mas o sonho não para por aqui, não. Então, a gente vai continuar investindo, a gente acredita muito no investimento aqui no Estado. Então, a gente tem aí o objetivo aí de conectar a sua malha, eu acho que é fundamental para nós e também, acho que para a própria malha. Então, essa conexão ela tem um benefício muito grande para todos. A gente tem um projeto também nosso do primeiro terminal em terra de GNL no Brasil. Então, consolidar de fato ali o nosso Gas Hub e com isso atrair muito investimento, muitas indústrias, certamente com essa conexão e com esse terminal viriam para o Porto do Açu. Então, a gente segue investindo, sem falar nos projetos aí de compensação, como você mencionou. A gente tem aí conversado bastante, agradeço também aí a parceria. Então, muitos projetos aí de transição, eólica, solar e por aí vai, né? Uma afinidade que a gente pretende fazer em parceria com a Sanemar. Então, assim, obrigado pela oportunidade novamente. E é isso, parabéns pelo evento aí. Tá, nós que agradecemos, né? Então, a gente encerra aqui, né? Muito obrigado. Muito obrigado, né, a presença de vocês, enriqueceram muito a discussão, né? A gente só lembrando aqui, a gente coloca aqui a Sanemar. A Sanemar, a gente costuma falar que ela é uma secretaria a meio, ela não é uma secretaria a fim. A função da secretaria é justamente ouvir, né, todos os agentes do mercado e buscar aí soluções que a gente consiga, né, ancorar, né, não só o gás que a gente produz, mas todos os projetos aqui no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.
Obrigada, Hugo, e a todos os participantes desse painel.